A loucura de Seward é algo que encontrará em qualquer livro de história dos Estados Unidos da América. A crença de que a compra do Alasca pelos Estados Unidos da Rússia foi considerada um enorme erro na época, com os Estados Unidos da América a pagar 7 milhões e 200 mil dólares, ou o equivalente a mais de 150 milhões de dólares hoje, por um monte sem nada, vazio. Parecia uma grande loucura numa escala monumental. Isto é, até que o Alasca foi descoberto como uma maravilha natural repleta de recursos naturais. Mas se ninguém sabia o quão valioso o Alasca seria, por que os Estados Unidos o compraram por um preço tão alto? E as pessoas da época realmente achavam que era um erro colossal? Hoje analisamos o real motivo da compra do Alasca pelos Estados Unidos da América à Rússia. É difícil visualizar os Estados Unidos da América hoje sem o Alasca, a sua última e muitas vezes perigosa fronteira. Com 665.384 milhas quadradas, ou 1.723.337 quilômetros quadrados de tamanho, o Alasca é de longe o maior estado do país, representando 16% de toda a área terrestre dos Estados Unidos da América. Os próximos 3 maiores estados combinados, Estados Unidos da América, Califórnia e Montana, ainda são menores do que ele. Com 732 mil habitantes, é o terceiro estado menos populoso, superado apenas por Wyoming e Vermont. Não é apenas o estado mais ocidental, mas também tecnicamente o mais oriental, pois o arquipélago das Aleutas estende-se tão a oeste que na verdade chega ao hemisfério oriental. E sim, existe até um lugar onde pode ver a Rússia do seu quintal num dia claro, se mora numa área muito particular ao longo do Estreito de Bering, isto é, desde a colonização russa na década de 1740, o Alasca tem atraído exploradores de fortuna. A sua história é marcada por uma série de booms e loucuras à medida que estrangeiros corriam para aproveitar os recursos naturais do estado, e muitos realmente ficaram ricos ao extrair o seu ouro, as suas peles e, mais recentemente, o seu petróleo. Mas também é lar de culturas indígenas que vêm a adaptar-se a esse modo de vida há milhares de anos. Os indígenas especializaram-se a navegar por esta paisagem inóspita, usando raquetes de neve, trenós puxados por cães, caiaques e canoas, prosperando em condições severas. Atualmente, 15% dos alascanos são indígenas, a maior proporção em todos os Estados Unidos da América. O Alasca enfrenta a Rússia através do Estreito de Bering, com apenas 55 milhas a separar os dois no ponto mais estreito. Acredita-se amplamente que durante a última era do gelo, o Alasca e a Eurásia estavam conectados por terra, o que é chamado de Ponte Terrestre de Bering, ou às vezes Beringia. Esta ponte terrestre foi o ponto de entrada para grupos antigos de caçadores-coletores povoarem os Estados Unidos da América. Eles dispersaram-se, alguns foram para o sul e tornaram-se ancestrais dos índios americanos. Durante a última era do gelo, tanta água da terra estava congelada em geleiras que o nível do mar caiu em todo o mundo em até 300 pés, ou 90, e 1 metros, expondo terras que agora estavam submersas e conectando lugares que hoje estão separados. A Austrália estava ligada a Papua Nova Guiné, o Reino Unido e a Irlanda estavam unidas à Europa continental pelo Doggerland. Partes da Indonésia estavam ligadas à Ásia. A última era do gelo durou entre 125 mil a apenas 14 mil anos atrás, o que, na verdade, é uma enorme parte do tempo total que o Homo sapiens sequer esteve na Terra. As calotas de gelo e os níveis do mar atingiram o seu ápice e mínimo, respectivamente, durante o último máximo glacial há cerca de 30 mil anos. Por isso, há cerca de 15 mil anos a Terra começou a aquecer novamente. Os glaciares derreteram, o nível do mar subiu e a ponte terrestre de Bering submergiu totalmente há cerca de 10 mil anos. Então, como era a Beringia? Bem, mais quente e úmido do que pode pensar, considerando que isso é o Alasca numa era glacial. Era um refúgio para animais como o rinoceronte lanoso e o camelo norte-americano. A sua biodiversidade assemelhava-se mais à Eurásia do que à América do Norte, devido ao isolamento causado pela extensa camada de gelo Laurentide. Os cientistas estimam que, apenas há 20 mil anos, um corredor formou-se na camada de gelo Laurentide, possibilitando a migração humana para o restante dos Estados Unidos da América. Porém, essas estimativas mudam frequentemente com a descoberta de novos vestígios arqueológicos. O Alasca foi colonizado pela primeira vez pelos russos no início do século XVIII, mas já havia sido uma longa viagem de Moscovo até a costa do Pacífico na Ásia. A expansão russa para a Ásia começou a sério nos anos 1600. Os primeiros exploradores russos, Promoshalnik, órfãos,
Eram comerciantes e caçadores de peles que auxiliaram a expansão russa para o leste da Eurásia, em busca especialmente de peles de zibelina. Poderiam vender na Europa e China. Ao encontrar os nômadas da Ásia Central e Sibéria, os russos, por vezes, negociavam peles, mas frequentemente exigiam tributo ou tomavam reféns, solicitando peles como resgate, padrão que repetiriam com os nativos do Alasca. Na Rússia, os Promochalnik eram às vezes identificados com os Cossacks, povo seminômada das montanhas Cárpatos. Esses pioneiros tinham permissão para ter uma grande autonomia em troca de prestar serviço militar quando solicitado. De facto, haveria pouca supervisão num ambiente tão vasto e intimidador. Um ditado comum dizia: Deus está no céu e o czar está longe. A marcha russa através da Eurásia foi lenta e árdua. Eles criaram ostrogs, postos de comércio, onde as transações podiam ser feitas e os agentes cobravam 10% de imposto. Mas a expansão acelerou sob o czar Pedro, o Grande, que estava determinado a colocar a Rússia em pé de igualdade com as grandes potências europeias da época, finalmente alcançando a Sibéria Oriental na década de 1690. Tanto quanto os benefícios econômicos de um império, a Rússia queria o prestígio das colônias que viam nas grandes potências da Europa Ocidental. E que lugar melhor para procurar do que para o leste? Tendo expandido-se pela Eurásia, fazia sentido para os russos que eles deveriam tentar nos Estados Unidos da América, onde outras potências europeias tiveram tanto sucesso. Navegando pelos russos, um capitão dinamarquês chamado Vitus Bering explorou a costa do Alasca em 1728, mas não foi até 1741 que Bering retornou para desembarcar. O seu navio, o São Gabriel, aportou na costa do Alasca numa pequena ilha agora nomeada em sua homenagem. Contudo, ele não teve tempo para celebrar a sua nova ilha, pois logo após a chegada, o capitão Bering e grande parte da sua tripulação faleceram de escorbuto e outras complicações de saúde. Os sobreviventes da expedição de Bering retornaram à Rússia com cerca de 800 peles de lontra, que rapidamente superaram o valor da pele de zibelina. As ilhas Aleutas são surpreendentemente amenas e os mares que as cercam fervilham de vida, e caçadores de fortuna logo começaram a atravessar o mar de Bering e a entrar nas ilhas Aleutas em busca de peles. Os nativos das ilhas Aleutas, chamados de Aleutas, dependiam do mar para se alimentar. Inventaram o caiaque e eram exímios caçadores de lontras e focas. Acredita-se que o nome Alasca venha, na verdade, da língua aleuta. Mas, como tantos povos indígenas dos Estados Unidos da América, os aleutas não estavam preparados para as doenças europeias. Estima-se que 80% do povo aleutiano morreu nas primeiras gerações da colonização russa, de 10 mil em 1741 para apenas 2 mil em 1800. Os russos perceberam que os aleutas eram caçadores experientes e continuaram o padrão estabelecido na Sibéria, mantendo nativos como reféns em troca de resgates pagos em peles e couros. Os russos exigiam caça muito além do que o ambiente poderia sustentar, o que devastou as populações desses animais. Quando os russos ofereciam mercadorias em troca, eram bebidas alcoólicas e armas de fogo, além do sarampo e da varíola que já haviam dado gratuitamente. Um comerciante chamado Grigory Shilikov viu o potencial para uma empresa de comércio semelhante à Companhia das Índias Orientais Britânica. A Companhia Russo-Americana, fundada em 1784, estabeleceu o seu primeiro assentamento na ilha Kodiak. Eventualmente, a Companhia Russo-Americana, ou RAC, recebeu o monopólio de toda a caça, comércio e mineração na área. Na década de 1790, a Companhia Russo-Americana acabou com o sistema de tomada de reféns, substituindo-o por algo que realmente não era melhor. Em vez de serem levados como reféns, todos os homens aleutas de 18 a 50 anos foram recrutados para se tornarem caçadores para a Companhia Russo-Americana, cujos oficiais eram incentivados a casar com mulheres indígenas, gerando uma significativa população crioula com um pé em ambos os mundos. Mas a Russo-Americana não se limitaria às Ilhas Aleutas. Eles estabeleceram uma base no continente em 1799, chamando-a Forte do Arcanjo Miguel, no que chamaríamos hoje de Panhandle do Alasca. Alguns anos depois, o forte foi atacado por guerreiros do Tlingit, cujas artes decorativas, incluindo totens, são imediatamente reconhecíveis como ícones do noroeste americano, e a Companhia Russo-Americana foi forçada a pagar um resgate pelos sobreviventes. Os Tlingit mantiveram o Forte Arcanjo por mais de um ano, antes de uma frota chegar da Mãe Rússia, que bombardeou os Tlingit até a submissão. Hoje é conhecida como Batalha de Sitka. Após o nome indígena para a área, Sitka tornou-se a capital da Russo-Americana, com a sua própria catedral e bispo da Igreja Ortodoxa Russa. A Companhia Russo-Americana sonhava em transformar o Pacífico num lago russo,
Com tanta autonomia, os seus líderes tentaram estabelecer postos avançados no norte da Califórnia e até mesmo nas Ilhas Sandwich, mais conhecidas hoje como Hawaii. Mas o sucesso russo no Alasca atraiu competição quase imediatamente. Os espanhóis eram reservados sobre outros assentamentos na costa do Pacífico. Em parte em resposta ao Alasca russo, os espanhóis começaram a expandir-se para o norte, fundando missões em San Diego em 1769, Monterey em 1770 e São Francisco em 1776. Os espanhóis também fizeram algumas expedições ao Alasca, estabelecendo um porto em Valdez que se tornaria famoso muito mais tarde, em 1989, como o homônimo do superpetroleiro que derramou mais de 10 milhões de galões de óleo no Príncipe William Sound do Alasca. Embora a Rússia reivindicasse quase todo o estado moderno do Alasca, ela penetrou muito pouco no interior. Na época da venda do Alasca para os Estados Unidos, apenas 1.000 russos viviam no território, além de outras 2.000 pessoas identificadas como crioulos. Como nunca chegaram muito mais para o interior, os russos tiveram pouco contato com outro povo nativo do Alasca, os atabascanos caçadores de alces e caribus. Seguindo as manadas pelo vasto interior do Alasca, os atabascanos eram os mais migratórios entre os nativos do Alasca, mas foi outro grupo com o qual o Alasca viria a ser mais fortemente identificado. Originalmente chamados de esquimós, mas agora referidos pelo nome preferido de Inuit, eles são, na verdade, recém-chegados ao Alasca, a estabelecer-se na área apenas há cerca de 1.000 anos. Mas hoje abrangem o Ártico da Sibéria à Groenlândia e no Alasca. Eles são divididos entre os Inupiaq no norte e os Yupik no sul. Longe de Moscovo, a russo-americana recebia um navio de suprimentos da pátria apenas uma vez a cada 2 ou 3 anos. A colônia logo ficou dependente do comércio e de outros colonizadores europeus, especialmente americanos, que perceberam as riquezas potenciais nas costas do Alasca. Comerciantes em Boston e Nova York começaram a enviar expedições ao Alasca para adquirir peles de lontra, que mais tarde levariam para Cantão, o grande posto comercial chinês da época. Em breve, os comerciantes estavam a conduzir um tipo de comércio triangular entre a Nova Inglaterra, Alasca e China. Comerciantes da Nova Inglaterra interessavam-se muito pela caça às baleias, recolhendo óleo e barbatanas para produtos domésticos vitorianos, como óleo para lamparinas e tecidos de barbatanas para cestos e linhas de pesca. A caça às baleias tornou-se mais eficiente com a invenção da arma de arpão na década de 1860, embora tenha sido moderada pelo uso de petróleo em lamparinas a partir de 1859. Este uso de comerciantes americanos como entrada para os mercados chineses foi crucial para a Companhia Russo-Americana, pois os comerciantes russos foram proibidos nos portos chineses, que não viam necessidade de enriquecer o seu grande vizinho ao norte. Mas enquanto os colonos no Alasca dependiam fortemente de suprimentos americanos, os oficiais estavam preocupados com os americanos a fornecerem armas e munições AOS nativos, e Moscovo pediu AOS Estados Unidos da América para proibir a prática, mas o governo federal recusou-se a intervir. Em 1824, os Estados Unidos da América e a Rússia resolveram as suas diferenças com um tratado que colocou a fronteira sul da Rússia-Alasca em 54 graus de latitude e permitiu que ambas as nações negociassem com os nativos, aceitando álcool e armas de fogo. As fronteiras ficaram imprecisas durante boa parte do século XIX, sendo a entre o Canadá e a Nova Inglaterra, definida apenas em 1842. Porém, o equilíbrio de poder favorecia rapidamente os americanos. O primeiro tratado comercial entre EUA e China foi assinado em 1844. Eles seguiriam o mesmo caminho com o Japão em 1858. Mas mais do que qualquer coisa, foi a Guerra Mexicano-Americana e os seus ganhos territoriais resultantes que demonstraram a fome da América por expansão e o seu compromisso em cumprir a promessa da doutrina Monroe de não deixar nenhum poder europeu continuar a operar na América do Norte. Mas qualquer rivalidade que possa ter existido entre a Rússia e os Estados Unidos empalideceu em comparação com a desconfiança mútua deles relativamente ao Reino Unido. O czar Nicolau I destacou esta preocupação partilhada numa declaração ao ministro dos Estados Unidos da América em São Petersburgo, declarando: "Não apenas os nossos interesses são semelhantes, mas os nossos inimigos são os mesmos." 1853 viu o início da Guerra da Crimeia, na qual a Reino Unido e França se uniram para defender o Império Otomano após uma invasão russa. Foi uma derrota decisiva para a Rússia, e uma que demonstrou que o país ainda estava atrás das grandes potências que tentava emular. Particularmente fracos eram os próprios soldados russos, muitos dos quais eram servos desnutridos em péssimas condições físicas. No meio da Guerra da Crimeia,
O czar Alexandre II ascendeu ao trono russo em 1855. Ele acabaria se tornando uma figura transformadora na história do país, conhecido pelas suas extensas reformas liberais. Entre as suas realizações mais significativas estava a emancipação dos servos na Rússia, um decreto monumental que aboliu o sistema opressivo de servidão em 1861. Após a sua derrota na Guerra da Crimeia, que terminou em 1856, a Rússia foi obrigada a redirecionar a sua atenção para a Europa. Os seus esforços anteriores na América do Norte renderam benefícios econômicos mínimos, com retornos decrescentes sobre os investimentos na região. Um exemplo claro dessa queda foi a diminuição precipitada na população de lontras marinhas. Estima-se que no início do século XIX, aproximadamente 300 mil lontras marinhas habitavam as águas costeiras do Pacífico Norte. No entanto, em meados de 1800, os seus números despenharam para apenas alguns milhares devido à caça excessiva. Consequentemente, as perspectivas diminuídas da Rússia na América do Norte provocaram um realinhamento estratégico, enfatizando a necessidade de envolvimento e diplomacia dentro da esfera europeia. Alexandre II dependia fortemente dos seus conselheiros, particularmente o seu irmão, o grão-duque Constantino. Através da imprensa, Constantino criticou a empresa russo-americana como economicamente insustentável e traçou comparações entre os nativos do Alasca e os servos oprimidos da Rússia. Os conselheiros de Alexandre começaram a brincar com a ideia de vender o Alasca. Diante do potencial de perder o Alasca sem qualquer recompensa, a ideia de vender o território tornou-se cada vez mais atraente. Mesmo com a descoberta recente de pequenos depósitos de ouro no Alasca, as autoridades russas não se convenceram a reter a região. Na verdade, eles estavam extremamente cientes do fervor que acompanhou a corrida do ouro na Califórnia nas décadas de 1840 e 1850, que viu a chegada de mais de 300 mil prospetores de todo o mundo e estavam preocupados que um influxo semelhante de buscadores de ouro estrangeiros no Alasca poderia, em última análise, levar à perda do seu território sem qualquer ganho financeiro. Parecia uma escolha fácil a fazer, vender o Alasca ou perdê-lo, mas quem deveria ser o comprador? Era evidente que os Estados Unidos da América ofereceriam o Alasca. No entanto, a guerra civil em andamento deixou a nação financeiramente sobrecarregada e relutante em incorrer em despesas adicionais. Acima de tudo, a Rússia não desejava que o Alasca fosse absorvido pelo Canadá britânico, já que o Reino Unido era o seu principal rival naquele período. Porém, o Reino Unido era essencialmente o principal concorrente de todos naquela época. O caos nos Estados Unidos estimulou os movimentos canadianos pela Confederação, o que significaria autogoverno enquanto permanecia sob a proteção do Reino Unido. Em 1866, cidadãos da Colômbia Britânica votaram para pedir ao governo britânico permissão para unir-se à OS Estados Unidos da América. Mas o movimento nunca progrediu além disso. No mesmo ano, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América apresentou um projeto de anexação que não foi votado. A atitude expansionista dos Estados Unidos acabou impulsionando as províncias canadianas em direção à Confederação. E em março de 1867, a Rainha Vitória deu o seu consentimento para a criação do domínio do Canadá, que permaneceu sob controle britânico, mas possuía uma capacidade significativamente aprimorada para autogoverno. No final de 1866, alguns meses antes da criação do domínio do Canadá, o czar Alexandre recebeu um relatório recomendando a venda do Alasca à OS Estados Unidos. Alexandre instruiu o seu ministro, Eduardo Stockel, para avaliar o interesse dos americanos na compra. Stockel, que serviu como representante da Rússia nos Estados Unidos da América desde 1854, tinha boas conexões em Washington, Distrito de Colômbia, e havia sido um defensor precoce da venda do Alasca para os Estados Unidos da América. Quando chegou a hora de negociar, Stockel tinha um parceiro mais do que disposto no secretário de Estado dos Estados Unidos da América, William Seward. Seward, ex-governador de Nova York, era um proeminente abolicionista e apoiante da expansão territorial dos Estados Unidos da América. Seward era o modelo de um político do século XIX, dado a longos discursos improvisados e igualmente confortável na campanha eleitoral, como em salas de reuniões enfumaçadas. Ele não via contradição entre o seu apoio à emancipação e o seu desejo de que os Estados Unidos se expandissem pelo continente até ao território indígena. A anexação do Canadá parecia estar sempre na mente de Seward, dizendo em 1853 que o Canadá, embora uma província do Reino Unido, já estava meio anexado à OS Estados Unidos. Em 1860, Seward procurou a indicação republicana para presidente e, na campanha eleitoral, fez referências específicas ao Alasca, dizendo:
Eu vejo o russo e posso dizer: continue e construa os seus postos avançados ao longo da costa, até mesmo até ao Oceano Ártico. Eles ainda serão postos avançados do meu país. Após perder a indicação de 1860, Seward juntou-se ao gabinete de Abraham Lincoln, que mais tarde seria chamado de equipa de rivais pelas visões fortemente divergentes dos seus membros. Durante a Guerra Civil, ele alertou o enviado britânico contra o reconhecimento da Confederação, ameaçando declarar uma guerra ao Reino Unido que levaria a uma invasão do Canadá. Após o assassinato de Lincoln, Seward permaneceu secretário de Estado sob o presidente Andrew Johnson, um arranjo desconfortável para todo o gabinete de Lincoln. Ex-proprietário de escravos, Johnson era amplamente visto como excessivamente conciliatório relativamente ao Sul, e a negociação da venda do Alasca deu a Seward algo para fazer fora da política contenciosa da reconstrução. Stockel e Seward encontraram-se em Washington em 9 de março de 1867. Stockel estava sob ordens para trazer a ideia de vender o Alasca apenas depois que Seward tivesse abordado o assunto. Os dois homens conversaram por um tempo sobre direitos de pesca, até que, finalmente, Seward trouxe à tona o assunto da compra do Alasca pelos Estados Unidos, momento em que Stockel revelou que o czar o havia autorizado a negociar exatamente essa venda. No dia seguinte, com a aprovação do presidente Johnson, as negociações começaram. Seward e Stockel reencontraram-se 5 dias depois. Seward insistiu na privacidade da venda até a sua conclusão, começando com uma oferta de $5 milhões. Stockel prometeu imediatamente ao czar garantir um preço mais alto de $6 a $6,5 milhões. Na próxima reunião do gabinete, Seward propôs um tratado de $7 milhões aos russos, esperando que Stockel fosse um bom negociador. Com apenas pequenas objeções, o gabinete aprovou unanimemente a moção. Em reunião posterior, Seward e Stockel acordaram mais detalhes, incluindo os ativos restantes da empresa russo-americana. Stockel conseguiu aumentar o preço de venda para $6,5 milhões, e após concordar em incluir os edifícios da companhia russo-americana na venda, o preço final foi fixado em $7 milhões pagáveis, 10 meses após a assinatura do tratado. No último momento, o preço foi aumentado de 7 milhões para $7,2 milhões, uma adenda que se tornaria um ponto de controvérsia quando a venda fosse apresentada ao Congresso para apropriação. O acordo também garantia que os Estados Unidos da América não assumiriam obrigações anteriores, dissolvendo a empresa russo-americana. Por $7,2 milhões. Seward adquiriu 140 milhões de acres para os Estados Unidos, o que equivale a meros 2 centavos por acre. Do ponto de vista do povo americano, a venda pareceu materializar-se da noite para o dia. Já se discutia a compra do Alasca antes, mas nada apontava para a iminência de tal negócio. Na imaginação popular da história americana, a compra do Alasca foi ridicularizada no seu dia como a loucura de Seward, um erro monumental cuja sabedoria só se tornou aparente décadas depois. Mas essa visão da história não se confirma quando revê os jornais da época. O New York Times chamou isto de uma anexação importante que o povo americano saudou com prazer. Outros jornais especularam que a anexação do Canadá seguiria. O New York Herald instou ao Reino Unido a se retirar graciosamente de um continente onde as suas instituições estão fora do lugar, acrescentando que a sua presença contínua na América do Norte só pode trazer problemas para as suas colônias e humilhação para o seu governo. Seward pode ter pago por parte da sua imprensa favorável, uma prática comum na época, e uma que Seward, como nova-iorquino, estava particularmente bem posicionado para cultivar. Por outro lado, o Armário do Fazendeiro, que foi publicado em Filadélfia, descreveu o Alasca como mal valendo a pena aceitar como um presente. Outros que se opuseram à venda na época incluíam Horácio Greeley, do New York Tribune. Ironicamente, Greeley cunhou a famosa frase: "Vá para o oeste, jovem." Mas talvez ele não quisesse dizer tão a oeste. Ele evidentemente viu a compra do Alasca como irresponsável, dada a situação financeira do EUA nos anos pós-guerra. Mas parece que a maioria dos americanos acolheu a aquisição do Alasca. Eles viam isso como um depósito para recursos minerais e um destino para pioneiros inquietos. Mais do que tudo, porém, os americanos acolheram a aquisição do Alasca como um passo crucial no caminho para anexar o Canadá. Afinal, eles haviam sido informados que era o seu destino, e o seu destino era manifesto. Um estudioso escreveu que a ideia da compra do Alasca ser saudada como uma loucura é um dos mitos históricos mais fortes na história americana. Persiste apesar das evidências conclusivas em contrário e dos esforços dos melhores historiadores para dissipá-lo. Ainda assim,
O mito da loucura de Seward enraizou-se porque reforçava a autoimagem do Alasca como um território de renegados, inadaptados e pioneiros que só o queriam pelas riquezas rápidas escondidas sob o gelo. Enquanto o povo americano recebeu com entusiasmo a notícia da compra, o Congresso estava menos entusiasmado, irritado por não ser consultado. O Congresso não podia impedir o secretário de Estado de acordar com nações estrangeiras. Afinal, este era o seu trabalho. Mas o que eles podiam contestar era a apropriação de fundos, que supostamente deveriam controlar. Embora o preço de 7,2 milhões de dólares fosse relativamente modesto, a colônia, separada do resto do país pelo Canadá, tinha o potencial de se tornar financeiramente onerosa para administrar. Porém, reverter o acordo prejudicaria seriamente a credibilidade do país. Além disso, o povo americano havia sido informado de que o Alasca agora era deles, e o Congresso estava relutante em privar os cidadãos da sua nova fronteira. A Rússia assistiu nervosamente enquanto o Congresso debatia o projeto de lei de dotações. Se o projeto de lei não passasse, o czar pensava em doar o território aos Estados Unidos da América, mas temia o precedente que isso criaria. Stockel, com o seu ouvido atento em Washington, dissuadiu Johnson e Seward de intervir, percebendo que ambos os homens eram tão impopulares no Congresso que só poderiam fazer mais mal do que bem. Stockel reclamou da dificuldade de conseguir fazer algo nos Estados Unidos da América, em comparação com as monarquias da Europa, dizendo que nos Estados Unidos da América é necessário conversar com centenas de indivíduos para conhecer quase todos eles. Quase tão logo a venda foi anunciada, os americanos começaram a invadir o novo território. Colonos reivindicaram terras, esperando legitimidade após a transferência do território para o controle dos Estados Unidos da América. A Rússia concordou com a instalação imediata de postos aduaneiros dos Estados Unidos da América para taxar importações estrangeiras. Alguns cidadãos russos permaneceram no Alasca após a transferência, mas quase todos eles logo retornaram à Rússia perturbados pela ilegalidade que acompanhou a ocupação americana. A transferência oficial de poder ocorreu em 18 de outubro de 1867, um pouco depois das 3 da tarde, numa cerimônia com cerca de 300 pessoas. Não houve discursos, apenas uma troca de salvas de armas de fogo entre soldados russos e americanos. Durante o arreamento da bandeira, a bandeira russa emaranhou-se nas cordas, e para o horror de muitos, um soldado americano usou a sua baioneta para arrancar à força a bandeira russa da sua posição. Após a troca das bandeiras, o comissário russo disse simplesmente: "Por autoridade de Sua Majestade, o imperador da Rússia, eu transfiro para os Estados Unidos o território do Alasca." Com o Alasca formalmente nas mãos americanas, o Congresso pouco podia fazer além de debater a sabedoria da compra. Recusar a apropriação causaria enormes problemas logísticos e prejudicaria a capacidade dos Estados Unidos da América de agir no cenário mundial. Contudo, havia questionamentos sobre como os Estados Unidos da América justificavam investir tanto em território desconhecido, enquanto lutavam para custear benefícios de veteranos da Guerra Civil e as suas famílias. Em julho de 1868, a Câmara dos Representantes autorizou os fundos para pagar a compra do Alasca, 113-43. Em agosto, os Estados Unidos da América enviaram dinheiro à Rússia através do Reino Unido. O pagamento estava 3 meses atrasado, mas ninguém parecia preocupado. Isso é, até 1869, quando os principais arquitetos do acordo, Seward e Stockel, estavam ambos fora do cargo. O novo ministro russo, Constantino Catacazi, enviou uma conta para os 3 meses de juros acumulados para Hamilton Peixe, o novo secretário de Estado, totalizando em dólares 155.200. Não parece que Catacazi havia sido instruído a procurar este pagamento atrasado. O pedido foi ignorado e contribuiu para a reputação do novo ministro russo como um caçador de fortunas abrasivo. Após o Congresso aprovar a venda, surgiram acusações de má conduta. O banqueiro George Riggs testemunhou que Stockel havia lhe dito para transferir um pouco mais de 7 milhões de dólares para o Reino Unido, deixando 165 mil dólares aos Estados Unidos. O saldo parece ter sido distribuído a vários jornalistas que escreveram artigos a apoiar o negócio. Houve relatos de que Seward gabou-se das diversas palmas untadas para concretizar o negócio. Subornar jornalistas para cobertura favorável era prática comum, causando pouca reação negativa. Agora, sob posse americana, o Alasca foi colocado sob o comando da Marinha liderada pelo Major-General Henry Halleck. Halleck nomeou Jefferson C. como comandante. Davis, sem relação com o presidente da Confederação, mas infame por si só.
Em 1862, Davis matou um major-general colega, William Nelson, sem relação com a lenda da música country, por causa de um insulto percebido. Agora, Davis foi colocado no comando do Alasca, com a instrução de ser particularmente cauteloso com os indígenas Tlingit. Descritos como belicosos e traiçoeiros, Halleck recomendou que Davis tivesse canhões carregados com uva e lata sempre apontados para a aldeia deles, prontos a qualquer instante para destruí-los. Por 6 meses, Davis e a sua família partilharam a casa do governador com o príncipe Maskitov, o chefe de saída da companhia russo-americana. Se Maskitov partilhou alguma análise sobre como manter um relacionamento pacífico com os nativos, Davis não os acatou. Em vez disso, o mandato de Davis foi marcado por confrontos sangrentos, sequestro de líderes tribais e mantendo-os como reféns, bem como massacres em massa de aldeias. Os nativos protestaram contra a ilegítima venda do Alasca, porém, sem tribunais para apoiá-los, tinham escassos recursos para expressar a sua insatisfação. Em julho de 1869, William Seward fez a sua primeira visita ao território e trabalhou para incorporá-lo. Ele ficou chocado com a situação dos nativos, notando com pesar que um povo tão vigoroso e enérgico, tão dócil e gentil, não pode ser preservado como uma comunidade social distinta, nem ser incorporado à nossa sociedade. O Alasca atraiu uma população itinerante de buscadores de fortuna que eram propensos a vícios, incluindo beber, jogar e violência. A predominância masculina atraiu prostitutas, cujas cabanas integraram as cidades em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, um crescente movimento de temperança ganhou raízes. Mas, assim como a proibição nacional no século XX, a proibição no Alasca apenas deu origem ao contrabando e ao perigoso álcool caseiro não regulamentado chamado hooch. Em 1880 foi realizado o primeiro censo do Alasca, um objetivo ambicioso dado o seu tamanho e clima inóspito. O censo registrou uma população de 33 mil com apenas 430 não indígenas. 1880 foi o ano da primeira de várias descobertas de ouro por prospetores franco-canadenses, incluindo Joe Junho. No que se tornaria um padrão, Junot cresceu rapidamente com a invasão dos caçadores de ouro. Nome seguiu em 1889 e Fairbanks em 1902. A população do Alasca dobrou de 1890 a 1900 de cerca de 30 mil para mais de 60 mil. Em 1896, foram encontrados ricos depósitos de ouro no Rabbit Creek, um afluente do rio Klondike no Canadá canadiano. Eventualmente, mais de 300 milhões de dólares em ouro seriam extraídos do Klondike. Em 1912, o Alasca oficializou-se como um território com legislatura própria. Lá, as mulheres ganharam o direito de votar 8 anos antes da 19ª emenda ser aprovada. 1915 foi o ano da pacífica fundação de Anchorage, com apoio financeiro federal e proibição do jogo, salões e prostituição. O Alasca foi crucial na Segunda Guerra Mundial como local de mobilização de tropas para o Teatro do Pacífico, mas foi somente em 1959 que o Alasca finalmente se tornou o 49º estado do país e o primeiro novo desde o Arizona 47 anos antes. O Alasca tornou-se um local geopolítico importante durante a Guerra Fria, dada a sua proximidade com a Rússia, com bases militares em Anchorage e Fairbanks. Em 1971, o presidente Richard Nixon cedeu 44 milhões de acres de terras federais para a concessão de $1 bilhão do Alasca. E hoje, mais da metade do Alasca permanece propriedade federal. A venda também tem pairado na imaginação russa. Na era soviética, alguns professores usavam o Alasca como exemplo de arrogância monárquica, expandindo além da sua capacidade governativa. Outros professores diziam aos alunos que não houve venda alguma, que de acordo com uma tecnicidade do tratado, o Alasca havia sido apenas alugado para os Estados Unidos por 100 anos, semelhante ao arrendamento de Hong Kong pelo Reino Unido por um século. Com as relações entre a Rússia e os EUA a deteriorar-se na década de 2010, alguns políticos russos fixaram-se no Alasca como um ponto de contenda, procurando erros na linguagem original do tratado que anulariam a venda, ou ameaçando tomar o Alasca em retaliação às sanções impostas pelos Estados Unidos da América, embora até mesmo o Moscow Times tenha chamado a essas propostas de geralmente falsas. A descoberta de petróleo transformou o Alasca, assim como a descoberta de ouro havia feito anteriormente. Após a finalização do oleoduto Trans-Alasca, o petróleo tornou-se numa parte relevante do orçamento operacional estadual. 25% das receitas de petróleo vão para uma conta de investimento que financia maioritariamente o Estado.
que não cobra imposto de renda ou sobrevendas. Então, de onde veio o mito de que comprar o Alasca foi um erro? A ideia da tolice de Seward pode ter sido apenas uma criação de historiadores em busca de uma boa história de azar. Talvez devêssemos chamar a aposta de Seward, já que foi uma aposta que rendeu generosamente em ouro, petróleo e outros recursos naturais. Porém, o Alasca ainda é visto nos Estados Unidos da América como um símbolo de fronteira, um lugar para os corajosos que buscam fortuna e têm resistência para sobreviver.